ator que fez o filme do Mel Gibson, né? O Jim Caviezel, dando um testemunho muito bonito sobre o que aconteceu com ele. O número 1 aí. É o número 1, é isso mesmo. Então vamos assistir aí. É o Jim Caviezel fala a primeira vez sobre isso, preste atenção. Disparei para fora do meu corpo. Vi a parte de trás, não aqui, aqui. Lembro que observei e, de repente, vi a mão dele explodir. Também ouvi a frase: "Não vim trazer paz a este mundo, vim como espada para dividir." O que Jim Caviezel revelou ao público vai impactar você quando ouvir. Ele compartilhou alguns acontecimentos extraordinários que ocorreram no set de A Paixão de Cristo, eventos que só podem ser explicados como intervenção divina. Suas revelações abalaram tanto o mundo do cinema quanto o cristianismo, enquanto muitos tentam encontrar uma explicação racional para esses acontecimentos misteriosos. O que vou mostrar neste vídeo pode parecer impossível, mas peço que mantenham a mente aberta para realmente compreender o trecho que apresentarei no final. Para entender o que aconteceu, primeiro precisamos conhecer alguns pontos importantes sobre Jim Caviezel. Ele é um ator reconhecido por interpretar a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo, dirigido e produzido por Mel Gibson. Esse longa-metragem se tornou o filme cristão mais lucrativo da história, arrecadando mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo e consolidando-se como a produção cristã mais influente do cinema. Embora tenha sido um sucesso estrondoso, apenas a equipe que trabalhou em A Paixão de Cristo sabe das dificuldades e perigos enfrentados para levá-la às telas. Durante as filmagens, sofreram constantes ataques, tanto físicos quanto espirituais, a ponto de quase terem que cancelar a produção. E é aqui que a história se torna realmente surpreendente. Após interpretar Cristo, a carreira de Jim foi deixada em segundo plano pelas elites de Hollywood. Eles não queriam mais trabalhar com ele, pois consideravam que promovia uma mensagem contrária ao que defendem: Deus. Apesar disso, Caviezel continuou atuando em diversos projetos, mas sem dúvida, sua obra mais marcante continua sendo A Paixão de Cristo. Recentemente, Jim sentou-se para conversar com Shah Ryan em seu podcast, onde falou sobre os estranhos acontecimentos durante as filmagens e o que pensa de tudo isso depois de tantos anos. Ele relatou: "Sabe, eu sempre carreguei Jesus comigo. Eu rezava, eu visitava e ia à igreja e constantemente pedia perdão a Deus." Jim também recordou como Mel Gibson o chamou antes de começar a filmar para perguntar, pela última vez, se ele realmente tinha certeza de querer interpretar Jesus, advertindo que, caso aceitasse, provavelmente nunca mais trabalharia em Hollywood, devido ao ódio que muitos... Todos somos chamados a carregar nossas cruzes, e se não o fizermos, seremos esmagados sob o peso delas. Mas isso era apenas o começo. Jim continuou explicando: "Ter Jesus é maravilhoso porque você medita em todos os evangelhos. Quando eu estava lá na cruz, escolhi 10 pessoas da plateia, na verdade 11, para que pudessem rezar e tudo corresse bem durante as filmagens. Mas tudo isso sem deixar de meditar nos mistérios dolorosos. Eu começava no jardim do Getsemane, pensava naquela cena, depois passava para a flagelação, depois para a humilhação com a coroa de espinhos. E chegou um ponto em que eu só conseguia me concentrar em uma coisa, porque não conseguia mais sentir minhas mãos. Elas estavam completamente dormentes. No final das filmagens, meu corpo desmoronou. Um médico se aproximou e ouviu que meu coração estava em fibrilação atrial. Precisei passar por 2 cirurgias de grande porte, incluindo uma de coração aberto. E, como se não bastasse, durante a última tomada do filme, fui atingido por um raio. Apesar de tudo, continuei. Lembro-me de ouvir Jesus me dizer: 'Estou muito perto'. E eu respondi: 'Você não está perto o suficiente.' Naquele momento me senti feliz, em paz, convencido de que, se algo me acontecesse, eu teria cumprido o propósito da minha vida." Podemos ver como Jim falava de não se sentir digno de representar Jesus Cristo, assim como Mel também hesitava em pedir a alguém para interpretar um papel tão sagrado. Ambos sentiam que nenhum ator tinha o direito de encarnar um homem tão santo no meio de uma das indústrias mais corrompidas, onde todos carregam um passado. No entanto, Deus continuava enviando sinais à vida de Jim, mostrando-lhe que tinha sido escolhido para essa missão.
Quando conversou com seu amigo Ivan, este o convenceu de que não existia uma pessoa perfeita para aquele papel e que ninguém é realmente digno de representar Jesus. Animado por essas palavras, Jim se preparou com toda a seriedade para a interpretação. Isso incluía participar da Eucaristia diariamente e confessar-se com a maior frequência possível. Jim foi criado em princípios cristãos e, após uma longa pausa, estava reconsiderando suas raízes espirituais. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo realmente transcendental. Se aquele fosse seu último projeto em Hollywood, que assim fosse, pois não existia vocação mais elevada nem melhor maneira de servir a Deus, a quem voltava a conhecer em maior profundidade. Mas filmar a paixão de Cristo não foi um caminho simples. A equipe de produção e técnica enfrentava constantemente problemas durante as gravações, enquanto Mel Gibson lidava com executivos de alto escalão em Hollywood, que tentavam barrar o projeto a cada passo. Jim, por sua vez, sofreu experiências debilitantes durante as cenas fisicamente mais exigentes, como a crucificação. Recebeu repetidos golpes acidentais e, em certo momento, chegou até a sofrer uma leve parada cardíaca enquanto estava pendurado na cruz, devido à prolongada exposição ao frio extremo. E se alguém pensa que as dificuldades terminavam aí, está enganado. Jim chegou até a ser atingido por um raio enquanto estava suspenso na cruz. Ele e Mel recordam vividamente como um céu claro escureceu de repente durante a gravação da cena da crucificação. Embora Jim tenha sentido medo, também percebeu a presença de Deus ao seu lado, perguntando-lhe: "Estou perto o suficiente?" Ao que respondeu: "Quero que estejas ainda mais perto." Façamos uma pausa aqui, porque é neste ponto que tudo toma um rumo inesperado. Talvez queiram prestar atenção, já que isso se relaciona diretamente com o trecho final. Jim declarou algo contundente. Temos que estar acima do status quo desse cristianismo superficial. Esse evangelho da prosperidade. Sabe o que dizem? Que a Bíblia quer que você tenha coisas bonitas. E sim, tudo bem desde que você possa devolver tudo. O que tenho nesta vida? Minha esposa, meus filhos, minha família. Isso é o que realmente tem valor diante de Deus. Claro que gosto de coisas bonitas, adoro um Lamborghini e tudo isso, mas ouça. Se eu tiver que devolver tudo, tudo bem, acabou. Jim tem razão. Muitos cristãos evangélicos, especialmente nos Estados Unidos, deixaram-se levar pela chamada teologia da prosperidade e perderam o rumo. Começamos a acreditar em doutrinas falsas e ideologias distantes da palavra. Ele afirma que não há mal em dizer que Deus quer o melhor para nós, mas pregar que a vida cristã estará livre de sofrimento é uma heresia absoluta. Desejar coisas terrenas não é mau em si, desde que lembremos que é Deus quem nos permite desfrutá-las. Porém, como Jó na Bíblia, devemos estar dispostos a renunciar a tudo se chegar o momento de escolher entre Deus e o mundo. Porque não existe tesouro maior que Jesus Cristo e a salvação que Ele nos concedeu através de seu sacrifício na cruz do Calvário. Jim também expressou sua profunda preocupação com o estado atual da Igreja. Comparou os telepregadores modernos a lobos disfarçados de ovelhas, afirmando que a Igreja de Cristo está cheia de pessoas assim, em todos os níveis, desde coroinhas até bispos e sacerdotes. Ele nos exorta a cuidar de nossos corações e pensamentos e a sermos vigilantes com o que permitimos entrar em nossa vida espiritual. Mas o que ele revelou em seguida é absolutamente impactante, algo nunca antes visto na história do cinema. Jim Naru. Senti como se tivesse sido lançado para fora do meu corpo. Vi a parte de trás, não aqui, e depois voltei. Nesse instante, Ian Miccolini correu até... Tentações, decidiu aumentar a intensidade e o atingiu com um raio. Mas a proteção divina de Deus sobre a vida de Jim foi mais poderosa. Embora tenha estado à beira da morte, sobreviveu com vida e apenas com ferimentos leves. Apesar de tudo isso, Jim seguiu em frente e concluiu seu papel em A Paixão de Cristo. Depois,
Ryan e Jim compartilharam um momento profundo no qual o ator revelou uma experiência que jamais havia contado em público, o instante em que morreu fisicamente e voltou à vida. Jim relatou: Eu morri. Meus médicos, o Dr. Gillan e o Dr. Griffin, presenciaram. Foram eles que me trouxeram de volta, mas entendi que ainda devia permanecer aqui. Digo isso porque, naquele momento, experimentei uma paz e um amor indescritíveis que nos aguardam depois da morte. Foi algo maravilhoso. Explicou que não sentiu dor alguma. Comparou a experiência a quebrar um ovo. Algo se abre e você simplesmente sai do corpo. Já não precisava respirar. Observava todos correndo pela sala, em pânico, tentando me reanimar. Eu via tudo de fora, com absoluta calma. Quando voltei, só então senti dor. Após os acontecimentos de A Paixão de Cristo, Jim começou a tomar medicamentos para lidar com o estresse e a ansiedade. Contudo, em 2009 precisou passar por sua primeira cirurgia e em 2014 por outra, ambas relacionadas às sequelas da crucificação representada no filme. O que poucos sabem é que durante uma dessas operações, Jim morreu na mesa cirúrgica antes de ser reanimado. Ele afirma que, nesse breve intervalo, não apenas saiu de seu corpo e viu a equipe médica trabalhar freneticamente para trazê-lo de volta, mas também experimentou uma paz celestial que o envolveu ao atravessar deste mundo para o próximo. Jim descreve essa paz como algo jamais vivido antes. Assegura inclusive ter ouvido trombetas ressoando em sua alma. Um som forte, mas harmonioso, que não lhe causava dor alguma. E embora a experiência lhe tenha parecido eterna, num instante retornou ao corpo. Isso nos mostra como Jim pôde oferecer uma visão exclusiva do que realmente significa morrer em Cristo e experimentar a serenidade que segue a morte. Embora o corpo humano tema o fim, a alma está preparada e sabe como caminhar livre nessa transição. Jim enfatiza a importância de estarmos prontos para a morte quando ela chegar e que a única maneira de estar verdadeiramente preparado é depositando nossa confiança em Jesus Cristo. A paixão de Cristo tornou-se o momento mais decisivo de sua vida, pois através dela experimentou em carne própria a vida, a morte e a ressurreição de seu Senhor. Descobriu de primeira mão o poder extraordinário de Deus e o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Compreendeu que o sofrimento físico que suportou durante as filmagens era, na verdade, a cruz que deveria carregar para levar a mensagem de seu Senhor às multidões. E valeu a pena. Graças à paixão de Cristo, inúmeras pessoas começaram a se interessar mais por Deus e pelo amor de Jesus Cristo. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta surpreendente. Provavelmente esta seja a parte mais importante de toda a entrevista, e você não vai querer perder o que Jim revelou. Ele confessou: Tive uma experiência durante as filmagens de A Paixão. Jesus me visitou algumas vezes. Foi extraordinário. Uma dessas vezes eu estava deitado, do lado esquerdo da minha cama, chorando. Sentia tanto frio que tinha um crucifixo verdadeiro amarrado ao meu pulso esquerdo, como se estivesse acorrentado. Sofria de hipotermia. O quarto estava a mais de 32 graus Celsius. Eu usava muitas roupas, mas ainda assim tremia, com dor no ombro rasgado. Então olhei para o meu lado esquerdo, e lá estava ele. Não duvidei nem por a mim, só quero que vejam a ti. Entendi que ele estava me chamando a manter meu coração em humildade, para que toda a glória seja sempre dele. Tá aí, muito importante, né, essa entrevista aí do Jim. Olha só o que ele passou, né, sentiu muitas dores, né, André? É uma entrevista bem bonita, assim, pra gente, ao mesmo tempo, refletir, ao mesmo tempo, buscar as forças, né, no sofrimento da vida, né, porque passou por uma experiência muito forte e ali a gente vê o que ele conta, né, teve a ajuda celestial do próprio Deus ali, encorajando ele, dando muita força para ele cumprir a missão, né? Sim, Rony, se a gente perceber, como foi o nome da irmã que estava agora com a gente? É a Grace. A dona Grace. Esse vídeo é para ela. Ela não estava buscando mais uma resposta. Olha a mensagem que esse vídeo está trazendo agora, né? Ela como exemplo para as pessoas que buscam, né,
e conseguem vencer as suas dificuldades, os seus medos, através de Cristo. Quando Jesus chamou todos, ele disse: se você quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Ele não disse pegue o seu carro, o seu dinheiro, sua vida, não. Pegue a sua cruz e me siga. E olha o que o ator do filme está dizendo para a gente. Ele foi muito questionado, muito criticado. O próprio diretor do filme, Mel Gibson, questionou ele na hora que foi propor o papel a ele, né? Disse: olha, você sabe que depois desse filme, Hollywood vai fechar as portas para você. A resposta que ele deu foi essa: cada um tem que carregar a sua cruz. E ele aceitou a cruz de Cristo. E ele teve todos esses momentos místicos com Cristo. E depois do filme, esse filme foi lançado por volta de, se eu não me engano, 2005, 2004, por aí. E ele teve problema de cirurgia em 2009, em 2002. Posteriormente, ele ainda ficou sendo atacado pelo inimigo de Deus, né? Com as sequelas pela escolha que ele fez ao longo da vida. Então, quando você abraçar a cruz de Cristo, Jesus diz para a gente, né? Não olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, não olhe para trás, olhe para frente. Siga. Você vai cair, você vai ter dificuldade, mas não pare. Siga, assuma a sua escolha, assuma a sua cruz e vá para frente. É essa mensagem que esse filme passa. E essa é a maior mensagem que eu tiro do ator desse filme. As experiências místicas que eles tiveram são apenas um plano de fundo para tudo que é mais importante que aconteceu. O sim que ele deu para Jesus e o apoio que Jesus continuou dando para ele em todos os momentos que ele mais precisava. Passem esse vídeo na casa de vocês, coloquem pausadamente, reflitam todos os trechos que o ator vai falando. Os momentos que ele mais sofreu, os momentos que ele mais sentiu, foram os momentos mais dolorosos de Cristo, né? De Cristo, desde o Getsemane até a sua crucificação. Então, gente, quando você abraça Jesus, não espere que você vai viver uma vida de prosperidade, vai viver uma vida fácil, vai viver uma vida sem problema nenhum. Isso é mentira. Como o vídeo mesmo diz, isso é heresia. Se você abraçar a cruz de Cristo e você não tiver dificuldade, tem alguma coisa errada com a forma como você abraçou. Todo mundo que abraçou a cruz de Cristo, todo santo canonizado da Igreja Católica e toda a história dos santos, mesmo os não canonizados, dentro da igreja, são de quê, gente? De sofrimento, de entrega e de doação. Se você está abraçando Jesus e a sua vida continua um mar de rosas, pode ter alguma coisa errada. Abraçar a cruz de Cristo e nada está acontecendo com você, você não está tendo ataque espiritual, você não está tendo ataque da sua família, você não está perdendo amigos, você não está, ou seja, não aconteceu nada, tem alguma coisa errada acontecendo. Como ele disse no filme, né? Ele disse que Jesus falou isso na Bíblia e ele ouviu Jesus falando isso para ele lá ele contando no depoimento. Eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada, para separar. E essa separação entre o joio e o trigo é o que vai causar muita dor. Essa separação já está acontecendo. Porém, nós não devemos nunca duvidar de quantas pessoas ou de qualquer pessoa que possa vir para Deus. Isso é mistério do Senhor. Nós não sabemos, não podemos julgar. O maior pecador hoje na face da terra ainda tem chance de se converter, certo? Qualquer um. Então, a mensagem maior desse vídeo é como a irmã que acabou de dar o depoimento, né? Quando você tem coragem, o inimigo vai te atacar. Mas quando você tem coragem de enfrentar, Deus vai te sustentar. Ele quer que você tenha essa coragem. Ele quer que você tenha ânimo. Lembra o que ele disse para a gente, né? Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo não é fácil. Mas assim como ele venceu, você com ele também vai vencer. Certo, Rony?